o fruto do Espírito. Nesta folha, aparentemente grande, estão todos os frutos do Espírito que estão narrados em Gálatas capítulo 5, versículos 22 até o 23. E de uma forma simples, sem complicações teológicas, sem palavras em grego, nós vamos expor para vocês aquilo que o Eterno quer para cada um de nós. Aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, como é que devemos nos portar para sermos cheios do Espírito, para que possamos frutificar no Espírito Santo de Deus. Ô bênção! Nós vamos ler Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Diz a palavra: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é similar, que é sinônimo de paciência, benignidade, que é a mesma coisa de amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amados, isto precisa estar dentro do nosso coração. Estas qualidades, estes frutos necessitam estar dentro do nosso coração para que a vontade do Eterno se manifeste de uma forma grandiosa na nossa existência. Para que nós possamos entender aquilo que Ele quer. E a partir do momento que nós entendemos aquilo que Jesus quer, certamente teremos uma vida completa aos seus pés. Seremos felizes, seremos alegres, porque o Espírito de Deus há de habitar em nosso coração. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas trazer a revelação da palavra. Ensina-nos, Pai, para que nós possamos entender a Tua vontade e para que possamos aprender e abrir o nosso coração para que sejamos pessoas que frutifiquem no Espírito. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e como Salvador, ô bênção, o Espírito Santo, Ele passa a habitar em nosso coração. É certo que vocês sabem dessa realidade. Isso é bastante básico. Nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração. Nossa vida é feita em templo, morada, habitação do Espírito de Deus. E isto é grande demais. Já pensou o Senhor habitando no teu coração? E esta é a verdade da palavra para cada um de nós. Eis o porquê que é preciso nos esforçarmos, cada dia mais crescermos no conhecimento do Senhor, para que o nosso coração esteja adequado à presença do Eterno, para que o nosso coração esteja segundo a vontade do Senhor, para que assim nós possamos ter uma mente transformada, uma vida transformada, um coração feliz com a presença do amado Senhor, do amado Espírito Santo. Esta é a realidade da vida daqueles que creem no Senhor, que são crentes, que acreditam no Todo-Poderoso, não apenas da boca para fora, tipo muitos dizem por aí: eu creio, eu tenho fé, a minha fé em Jesus é grandiosa, porém os seus atos não correspondem com a realidade da Bíblia. Ou seja, é impossível que o Espírito Santo esteja habitando na vida daquela pessoa, porque aquilo que ela faz, aquilo que ela diz, aquilo que ela mostra-se, não corresponde com a presença do Senhor na sua existência. E todos aqueles que possuem o Espírito na sua vida, a função do Espírito na vida da gente é rejeitar o pecado. Nós somos despertos pelo Espírito. Ele toca na gente, Ele balança a nossa vida, Ele faz-nos entender que determinadas ações, atitudes, palavras, enfim, que determinadas formas de agir não agradam o Todo-Poderoso. Nós temos o discernimento para agirmos em santidade e vivermos em santidade. Portanto, o fruto do Espírito Santo é uma necessidade, é uma realidade também na vida daqueles que amam a Cristo, na vida daqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. E a nossa vida, irmãos, ela é um confronto diário. Eu preciso diariamente confrontar a minha vida com a verdade de Deus. Eu não posso apenas fechar os olhos, colocar uma venda e achar que está tudo legal. Não!
Eu tenho que confrontar diariamente a minha vida com a vontade de Deus. Eu tenho que ver se estou vivendo de uma forma que Deus aprova. Se as minhas ações correspondem com a presença do Espírito de Deus. Caso contrário, se porventura constatar que as minhas atitudes, ações, não correspondem com um coração transformado, dirigido pelo Espírito de Deus, nós temos que correr o quanto antes. É uma corrida louca, desenfreada, uma corrida urgente para os pés do Senhor, nos jogarmos diante do Eterno, clamando pela sua misericórdia, haja vista que não sabemos quando vamos partir. Não sabemos, amados, não sabemos. Você não sabe qual será, quando será o teu último momento, o teu último suspiro sobre a face da terra. Se haverá tempo para você falar: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, Senhor, me perdoa que eu estou morrendo, me perdoa, Senhor. Não. Muitos morrem e quando acordarem estão mortos. Morre aqui, acordarem na vida espiritual, descobrirão que passou a oportunidade de acertar-se com o Senhor. Nós temos que viver a cada minuto aquilo que Deus quer. E a vida só é plena com o Senhor quando o fruto do Espírito é uma realidade. E nesta palavra vamos ver cada um desses frutos e tentar trazê-los para o nosso coração, trazê-los para a nossa realidade. Nós temos que conhecer esta verdade e praticá-la. A palavra de Deus é extremamente simples, porém é necessário que estejamos cheios do Espírito Santo de Deus. E o primeiro fruto, conforme a lista de Paulo à igreja da Galácia, é amor. Amor. Veja mais uma vez. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é a mesma coisa de paciência, benignidade, que é semelhante à amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Amém? E o primeiro fruto, conforme a lista de Paulo, é amor, amor. 1 João capítulo 4, versículo 7, eu quero que você ouça com atenção. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós vamos ver cada um desses frutos e mostrar a realidade da palavra com relação a cada um deles. E nós vemos que João diz de uma forma clara a respeito do amor que precisa estar dentro do nosso coração. Esse amor ele precisa ser uma realidade na nossa vida. Diz João: amados, amemo-nos uns aos outros. Eu preciso te amar. Você precisa me amar. Nós precisamos amar quase 8 bilhões de pessoas que há sobre a face da terra. Mesmo que sejam ruins, terríveis, como Bin Laden e outros tantos são e foram. Mas precisamos amá-los com o amor de Jesus. Este é o mandamento do Senhor. E quando o fruto, o amor que é fruto do Espírito, está em nosso coração, nós vamos amar as pessoas ao nosso redor, mesmo que sejam insuportáveis. E esse amor, irmãos, vale entender ainda, vale ressaltar também, que não é sentar à mesa com essas pessoas: vem cá, vem jantar comigo, vem aqui, vou te... Não é nesse aspecto. É amar, é não ter restrições contra as pessoas. É evidente que nós não vamos nos assentar com muitas pessoas que há por aí, que estão no meio da sociedade. No entanto, é preciso amá-las tal qual Jesus amou. Ame sem discriminação, seja quem for. Ame sem discriminação. Nós temos que amar o próximo. É difícil? Sim. Não é fácil. Porque nós temos uma natureza que naturalmente rejeita determinadas pessoas. Nós rejeitamos. Por exemplo,
aqueles que estão nos presídios. Geralmente nós os rejeitamos e falamos mal deles. Na verdade, deveríamos orar por eles, clamar a Deus por eles, porque por eles Cristo morreu numa cruz. Erraram o caminho, estão lá pagando pelos seus erros, talvez não paguem, mas cabe a nós apenas amá-los. Evidente que estão debaixo do cuidado da lei, e isso aí é outra questão. No entanto, é o nosso dever orar por eles. Amém? Segundo fruto, alegria. Ô bênção, alegria. Salmo capítulo 71, versículo 23 diz: cantarei de alegria quando tocar hinos a ti. Cantarei com todas as minhas forças, porque tu me salvastes. Ô glórias! Veja o que o salmista diz, amados. Cantarei de alegria quando tocar hinos a ti. Cantarei com todas as minhas forças, porque tu me salvaste. Amados, a alegria, ela precisa fazer parte da nossa vida. Amar é difícil, sermos alegres talvez seja também, mas é o fruto do Espírito na nossa vida. Nós temos que buscar a alegria, mas não é essa alegria passageira, essa alegria que uma piada que alguém conta e você sorri. Não, não é isto. É uma alegria profunda que é uma manifestação do Espírito de Deus, e ela só é possível quando o Espírito está no templo. E o templo é o nosso coração. Só é possível quando o Espírito dirige, quando o Espírito domina, quando o Espírito controla a nossa existência. Eis o porquê que nós precisamos, incansavelmente, buscarmos a presença do Senhor, sermos santos e vivermos a verdade do Senhor a cada instante, para que essa alegria seja uma realidade na nossa existência. Vale ressaltar ainda, irmãos, que não é algo teórico, nem tampouco fora da realidade. Não, de forma alguma. É o Espírito trabalhando o nosso coração. É o Espírito movendo na nossa vida. Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Quando você olha para um lado, problemas, olha para outro, problemas, para frente, enfim, só problemas te cercando. Mas quando o Espírito de Deus domina a tua existência, a alegria, ela faz-se presente. Entenda isso. E busque a verdade do eterno para a tua vida. Seja cheio do Espírito, seja a morada do Espírito. Amém? Terceiro fruto, segundo a lista de Paulo, paz. Paz. João capítulo 14, versículo 27. Deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Palavras de quem? De Jesus. Veja, queridos, é totalmente possível vivermos em paz nesse planeta. É totalmente possível, porque a paz é fruto de uma confiança, de uma dedicação, de uma consagração, de uma doação completa ao Todo-Poderoso. Quando nós confiamos no Senhor, teremos e temos convicção plena que Ele cuida da nossa existência. Quando nós não temos referenciais na nossa vida, não temos um referencial, a paz, ela foge. Ela foge. Mas quando nós sabemos que o Senhor cuida dos seus amados, que o Senhor é conosco, que Ele tem prazer em nos abençoar, que Ele tem prazer em mover na nossa vida, que Ele deu a sua existência, deu a sua vida, para que nós pudéssemos também ter essa vida, vamos entender, irmãos, que é totalmente possível possuirmos paz e vivermos em paz, mesmo que as circunstâncias também não sejam favoráveis. Mas a nossa tranquilidade, ela não é carnal, mas é uma tranquilidade que vem do Espírito de Deus para as nossas vidas. Eu creio que vocês já entenderam que tudo parte do princípio de sermos templo do Espírito Santo de Deus, de sermos habitação do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que produz frutos na nossa existência. Amém? Quarto, longanimidade, que é similar à paciência.
Romanos capítulo 12, versículo 12. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguente com paciência os sofrimentos e orem sempre. Irmãos, paciência é algo difícil. É mais difícil do que a paz, é mais difícil do que a alegria, é mais difícil do que amar o próximo, não é, pastora? E eu, às vezes, fico impaciente. A paciência é um problema na minha vida. Apesar de vocês verem em mim essa paciência toda, mas às vezes eu fico meio tenso. E eu creio que cada um de nós é mais ou menos assim. A paciência parece que tem um limite. Parece que é uma vasilha que você vai enchendo, enchendo, e chega um ponto e transborda. Mas, segundo a palavra, não pode transbordar. Não pode. A paciência não pode transbordar. Você não pode querer jogar uma cadeira na parede, jogar o celular na parede, jogar o mouse na parede e outras coisas que te roubam muitas vezes a paciência. Quem sabe no local de trabalho, aquele companheiro que só a misericórdia de Deus, não é assim? Tem uns camaradinhos que parece que foram enviados para roubar a paciência da gente. Os caras parecem que veio lá dos quintos dos infernos. Não é dessa forma, irmãos? E às vezes veio mesmo. Às vezes são instrumentos do diabo para fazer você cair. E muitas vezes, em muitos casos, o capeta diz: "Oh, consegui". Porque somos tão importunados que perdemos a paciência. Mas veja, Romanos 12, 12 diz que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguente com paciência os sofrimentos. Como é que vence-se a paciência? Resistindo e orando. Não é assim? Olha só. Aguente com paciência, resistência e orem sempre. Amados, nós temos que entender que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. E é isso que nós não compreendemos. Nós somos pessoas muitas vezes que queremos as coisas para ontem. Nós queremos que as coisas funcionem da forma que nós entendemos. Nós não temos a paciência de esperar no Senhor, a longanimidade que é um ânimo longo. De esperar no Senhor, de esperar o tempo, de esperar que Deus está cuidando da gente. Se não deu para fazer hoje, é possível fazer amanhã. Sempre há soluções. Se aquele companheiro de trabalho é a pedra no teu sapato, ore por ele. Nós fazemos isso? Dificilmente. Quando o camarada é uma pedra no teu sapato, nós temos a tendência a nos tornarmos impacientes com ele. E quando geramos a impaciência, jogamos fora o fruto do Espírito e a boca profere maldições. Você passa a amaldiçoar a pessoa. Não vale nada. Isso aí é uma escória. Enfim, tantas coisas que fala assim, não é? Tantas coisas. E orar. Quem lembrou de falar: Deus, olha para esse vivente, Senhor. Olha para esse vivente. Dá um jeito nesse camarada, Senhor. Dá um jeito nessa situação. Dá um jeito. Eu estou me referindo a pessoas, porque geralmente a nossa impaciência com pessoas é maior do que com outras situações. Mas se aplica em todas as situações. Quando as coisas não querem dar certo na vida da gente, ao invés de você tornar-se impaciente e falar demais, ore mais. Porque o Senhor pode, Ele pode mudar esse quadro. Amém? Portanto, quando você tem o Espírito habitando no teu coração, a paciência, teu ânimo será longo. Você será uma pessoa longânima. Oh, bênção! Quinto, benignidade, amabilidade. Benignidade, que é sinônimo de amabilidade.
2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, diz a palavra: o servo do Senhor não deve andar metidos em brigas, mas deve ser brando com todos, apto para ensinar, paciente. Meu Deus do céu! Olha só o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Ô Timóteo, ouça Timóteo! O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando com todos, apto para ensinar, paciente. Irmãos, nós temos também dificuldade em sermos amáveis, em sermos benignos com o próximo. Nós temos uma certa dificuldade em mostrar amor para com o nosso próximo, cuidado, zelo, carinho, manifestações agradáveis para com o nosso próximo. No teu local de trabalho, mais uma vez, locais de trabalho, relacionamentos interpessoais, no teu local de trabalho. Olha o camaradinha novamente. Aquele que parece que foi enviado pelo cão, que enche a tua paciência. O teu chefe que te persegue. Problemas em outras áreas mais. Às vezes, amados, falta-nos amabilidade para com estas pessoas. Nós criamos uma rejeição tão grande que até a nossa cara é feia quando nós olhamos para essas pessoas. Não é assim? Você já olha para a pessoa com aquela cara que, oh meu Deus do céu, eu te mato, miserável, tu não vale nada, miserável. Você não olha mais para essa pessoa com aquele sorriso na face. Fala, vivente, fala. O que é que tu queres, vivente? Como é que eu posso te servir, vivente? Oh, seu miserável, eu já te falei 1000 vezes. Chuta a mesa, chuta a cadeira, sai empurrando a pessoa. Nós precisamos ser amáveis, queridos. Negócio difícil. Mas é fruto do Espírito. Você é homem cheio do Espírito Santo de Deus, mulher cheia do Espírito, tem que mostrar a presença do Espírito. Caso contrário, não é o Espírito Santo que habita em você. E não te enganes. A falta de amabilidade, de benignidade, demonstra que aquele que habita no teu coração não é o Espírito de Deus. Não te enganes. Não seja bonzinho ou boazinha consigo mesmo. Não seja. A palavra de Deus é meio que preto no branco. É ou não é? Se você não é amável com o teu próximo, tem alguma coisa errada. E certamente o teu templo não é habitado pelo amado Espírito de Deus. Amém? Queridos, Deus muda o nosso relacionamento com outras pessoas, ajudando-nos a sermos menos insensíveis, mais amáveis, mais legais, mais gente boa. Olha só para você entender. As pessoas precisam olhar para a gente, mesmo aquelas que nos fazem mal, e ter boas referências ao nosso respeito. Boas referências. Tem que ser assim. As pessoas têm que olhar para mim e ter boas referências. Aquele camarada é diferente. A diferença é o Espírito no coração. Amém? Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23, Paulo descreve alguns aspectos da manifestação do Espírito de Deus quando ele habita em nosso coração. Vamos lá. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Número 6, bondade. Efésios capítulo 4, versículo 32, o próprio Paulo escreve à igreja de Éfeso, diz: pelo contrário, sejam bondosos, olha só, Efésios, sejam bondosos e compassivos uns
para com os outros. Bondosos e compassivos uns para com os outros. E ainda, perdoando uns aos outros. Perdoando uns aos outros. Como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amados, esta é uma verdade que nós precisamos buscar para nosso coração. Nós temos que entender que é a nossa obrigação fazermos o bem. Fazermos o bem para com o nosso próximo. É nossa obrigação sermos bondosos, sermos compassivos. É nossa obrigação perdoar. Porque o exemplo que Paulo nos dá é: Deus em Cristo perdoou vocês. Se Deus nos perdoou, eu tenho que perdoar. Eu tenho que ser bondoso, ser compassivo para com o meu próximo. Eu tenho que fazer o bem. Eu tenho que agir de uma forma em que as pessoas entendam que Cristo Jesus é o meu Senhor. E eu preciso olhar para o Todo-Poderoso e ver e entender que nada valho. Sim, quando o Senhor deu a sua vida por mim, eu era caco, você também. Éramos mergulhados no pecado, destinados à perdição eterna, não valíamos nada. Mas o Senhor olhou para cada um de nós e disse: não, vale a pena morrer por ele. Vale a pena perdoá-los. Vale a pena agir com misericórdia, com bondade para com eles. E eu tenho este exemplo do Senhor para com a minha vida e levar o mesmo exemplo para o meu próximo. Portanto, eu tenho que ser bom, bonzinho, legal. Eu tenho que ser gente boa com o meu próximo. Amém, amados? A bondade precisa fazer parte do nosso coração. A bondade e a misericórdia, elas nos acompanham a cada dia. 7. Fidelidade. Fidelidade. Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Palavra do Senhor. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Aqueles que são de Cristo, aqueles que procuram fazer a vontade do Eterno, cujo coração é templo do Espírito, estes são pessoas de confiança. São pessoas fiéis. Pessoas que honram os seus compromissos. Pessoas que não voltam atrás na sua palavra. Pessoas que dizem sim, sim, é sim, sim. Não, não, é não, não. Fidelidade. Fidelidade ao próximo, mas também, acima de tudo, fidelidade a Deus. A partir do momento que eu conheço o Senhor, que eu amo Deus, que eu vivo Deus, é minha necessidade ser fiel. E as pessoas precisam ver a minha fidelidade. Precisam confiar em mim, porque os meus atos e as minhas ações mostram isto, mostram essa realidade. O servo de Deus não pode ter duas caras. Uma cara dentro da igreja, e isso vemos muito hoje. Uma cara dentro da igreja, o cara dentro da igreja pula, saltita, fala em línguas, tem revelação, ele faz coisas do arco da velha. Misericórdia, o homem é cheio do Espírito Santo. Mas saiu do templo, essa fidelidade some, porque não é digno de confiança, não honra a sua palavra, é mentiroso, é falso. Você não pode dar nada de confiança a essa pessoa. E quantas vezes vemos isso? Às vezes eu falo que as pessoas piores de se lidar são os chamados crentes. Meu Deus, como é difícil mexer com crente. É difícil. Porque quando o cara é fiel, glórias a Deus, aleluia, você pode confiar, ele vai honrar a palavra. Mas quando ele não honra a fidelidade, quando o fruto do Espírito Santo, o fruto da fidelidade, não faz parte do seu caráter, olha, só a misericórdia de Deus. Como é difícil, como é difícil.
E vocês sabem disso. Portanto, não façam desta forma, mas sejam segundo o Espírito de Deus. Oitavo, mansidão. Oh, glórias! Só orientações boas. Veja os frutos do Espírito. Veja quão maravilhosos são. Olha só, aqueles que são cheios do Espírito, estes são cheios de amor, de alegria, de paz, de paciência. São amáveis, são bondosos, são fiéis, pessoas de confiança e ainda são mansos. A mansidão é uma virtude. Mateus capítulo 11, versículo 29. Palavras de Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O nosso exemplo é Cristo Jesus. A palavra mostra-nos um Cristo manso, cheio de amor para com o próximo. Amados, se Jesus fosse como nós somos muitas vezes, pessoas que parece que o olho está cheio de sangue, que tem sangue no olho. Já ouviram aquele ditado, falando tal tem sangue no olho? Ele é meio quente, ele é meio assim, precipitado. Se Jesus tivesse sangue no olho, ele teria destruído todos os seus inimigos, porque não foram poucos. Ele não era inimigo de ninguém, Jesus amava a todos, porém, muitos, quase todos, praticamente todo o Israel era inimigo do nosso amado Jesus. E o Senhor diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eis as palavras de condenação de Jesus lá na cruz. Se fôssemos nós: Senhor, desce fogo, destrói esse povo não presta, esse povo é ruim. O exemplo de Cristo é esse aí, irmãos. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E é assim que nós devemos agir, a exemplo de Cristo, tratando as pessoas com amor. Será que nós tratamos as pessoas com amor? Será que nós não somos pavio curto? Já ouviram a expressão pavio curto? Pessoas que explodem tipo dinamite, nitroglicerina. Pá! O cara só falou um A e o cara já explodiu. Até o teto da casa voou junto. Nós não podemos ser assim, irmãos. Não podemos. Cristo Jesus não se vingou, não respondia com maldade às pessoas. Cristo Jesus amou. E mesmo que as pessoas o tratassem com maldade, de uma forma terrível, ele foi sereno, ele foi calmo. E no meio das situações desagradáveis, tal qual lá na cruz, Cristo olha para o povo e fala: Pai, tem misericórdia deles. Tem misericórdia. Eis o ensinamento do Senhor para nossas vidas. Aqueles que são templo do Espírito Santo de Deus, cujo coração é dominado pelo Senhor, carregam em si a mansidão como algo natural, como a presença marcante do Espírito Santo. E por fim, domínio próprio. Nesta lista, 9 frutos. E o último, domínio próprio. Provérbios capítulo 29, versículo 11. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Amém? Irmãos, o tal do domínio próprio também não é fácil. Na verdade, alguma dessas coisas que nós falamos aqui, alguma das ações, das atitudes, configura em falta de domínio próprio também. Falta de domínio próprio. E o domínio próprio, irmãos, só é possível quando a nossa carne está à mercê do Espírito de Deus. Quando a nossa carne é totalmente mortificada, é trazida cativa à presença do Senhor. Só assim teremos domínio próprio. Caso contrário, a nossa velha natureza há de agir. E a nossa natureza sem Cristo, ela
não é muito dada ao controle, ao autocontrole, com certeza. Mas quando nós entendemos a vontade do Senhor para a nossa vida, quando nós entregamos o nosso coração para o Senhor, o Espírito de Deus entra, Ele transforma, Ele restaura, Ele cura, Ele muda a nossa sorte. E nós seremos pessoas diferentes, pessoas dominadas, controladas pelo Eterno. E o domínio próprio será uma das qualidades na nossa vida e em todas as áreas. O domínio próprio em todas as áreas, não apenas nas ações, mas domínio próprio nos pensamentos, nas atitudes, naquilo que você vai fazer. Domínio próprio em controlar a sua compulsividade em relação a determinadas situações. Nós não podemos ser compulsivos. Compulsivos, não. Há pessoas que são hoje dominadas, por exemplo, pelo celular, dominadas pelo WhatsApp, dominadas por redes sociais, dominadas por games, dominadas por tantas outras situações. Nós não podemos, de forma alguma, sermos dominados por isso. É preciso que haja domínio próprio para que a nossa vida seja totalmente colocada aos pés do Eterno e que possamos rejeitar aquilo que quebra a nossa comunhão verdadeira com o Senhor e que rompe o nosso coração. Amém? Amados, nós temos que viver a verdade do Senhor a cada instante, a cada minuto da nossa existência. Procure ser cheio do Espírito Santo de Deus. Procure ser cheia do Espírito Santo. Seja morada, seja habitação. Observe quais são os frutos, ou o fruto do Espírito. E permita que eles venham, que eles aflorem no teu dia a dia. Permita que eles sejam uma verdade no teu dia a dia, em todo instante, a cada instante. A partir do momento que você vê uma situação difícil, que demanda, por exemplo, amor, mas o teu coração está inclinado a agir sem amor, sem amabilidade, sem benignidade, por exemplo, pensa, veja o que é que o Espírito quer para a tua vida e traga os teus atos para o mover do Senhor, para que as tuas atitudes sejam segundo aquilo que Deus quer. Amém, amados? Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, se o Espírito de Deus habita no teu coração, é inconcebível que os teus atos não correspondam com a presença do Espírito no teu coração. Entenda isso. Se o Espírito de Deus mora no teu coração, habita na tua vida, domina a tua vida, é natural, é algo natural que haja amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, benignidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso torna-se natural para a gente. Busque e viva essa verdade, porque o Senhor quer dessa forma. Amém? Oh, glórias! Que a palavra possa ficar gravada no nosso coração. E que amanhã, quem sabe ainda hoje, você possa lembrar-se que é preciso frutificar no Espírito e não dar lugar à carne. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas cada dia mais mover na nossa existência, para que nós possamos entender a Tua vontade, Senhor, e vivermos segundo o Teu querer. Oh Deus, age na nossa existência. Que essa palavra fique viva, gravada, viva no nosso coração, para que nós possamos testemunhar de Ti em todos os nossos atos. Oh meu Deus, age assim, em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1054.